Olá, eu sou Léa Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Hoje o Infra FM Talks tem um apoio da Telelock, que é uma empresa especializada em aluguel de imóveis para escritórios em todo o Brasil. Além do mobiliário padrão, a Telelock aluga mobiliário personalizado de acordo com o projeto do cliente e, ao final do contrato, o cliente pode adquiri-los por um valor residual. Para home office, a empresa tem mesas e cadeiras rigorosamente dentro dos requisitos de ergonomia e consulte também a empresa para operações de leaseback. Telelock, obrigada pelo apoio. Olá, audiência Infra, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai falar de um assunto que está na moda. Você quer trabalhar onde? No escritório, quer trabalhar em casa? Quer trabalhar no coworking? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, para tanto, eu convidei uma pessoa, um executivo da área. Nós estamos falando do Lucas Mendes, que é o diretor-geral da WeWork aqui no Brasil. Lucas Mendes, seja muito bem-vindo a mais um Infra FM Talks. Obrigado, Léo, ouvintes aí. A gente está muito feliz de dividir aqui um pouco com você sobre a WeWork e tudo isso que tem acontecido no mundo do trabalho aí durante e pós-pandemia. Muito bem. Antes eu queria que você fizesse uma gentileza, apesar da marca WeWork ser um brand bastante forte aí do mercado, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais o que é a WeWork, qual é a abrangência de vocês aqui no Brasil, para que a nossa audiência possa conhecê-los aí um pouco melhor. Claro. Bom, eu vou descrever algumas coisas, mas eu de imediato convido aos que estão nos ouvindo aqui para visitarem um prédio da WeWork. Eles estão super bem preparados aí para trabalhar aí com essa visão já nova de distanciamento, mas explicando um pouco, a WeWork são espaços de trabalho para qualquer tipo de empresa. Então, o que a gente faz, lembra o coworking, o pessoal já conhece um pouco a palavra, que as pessoas trabalham junto, mas a gente propicia espaços para que empresas de diversos tamanhos, seja uma pessoa sozinha, seja uma empresa pequena, seja uma empresa com mais aí de 1.000 funcionários, tenham um espaço de maneira flexível para poder atender suas necessidades de trabalho, né? Então, a gente cria essas comunidades ao redor do Brasil inteiro. A gente já tem unidades em Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e nos arredores de São Paulo também, igual Osasco, São Bernardo, Barueri e São José dos Campos. Então, nesses locais todos, quem já conhece vê que a WeWork tem todo um design, uma forma de organizar os escritórios para fomentar a colaboração e a produtividade, independente do tipo de empresa que esteja trabalhando aqui nas nossas unidades, né? Tem endereço em áreas mais claras, Faria Lima, centro do Rio de Janeiro, e também em áreas mais residenciais, igual, por exemplo, a Vila Madalena, a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a região da Savassi, em Minas Gerais, enfim, tem de tudo. Muito bem. E assim, qual que é a sua opinião? Hoje a gente vê muito, né? Na verdade, a mídia divulga toda hora, né? Muitas empresas todo mundo vai para home office, algumas empresas, assim, tem um murmurinho no mercado muito grande sobre esse tema. E eu queria saber qual que é a sua percepção. Realmente o home office vai ser um novo normal, né? E como é que você acredita que ficará os escritórios agora após pandemia? Claro. Bom, uma vez que a gente viu essa questão de uma doença tão rápido e silenciosa, todas as empresas tiveram que se reinventar e, sem dúvida, muitas adotaram em maior ou menor medida o home office. E com o tempo passando, né, a gente está vendo essa pandemia no mundo inteiro, a gente está bem claro que as pessoas querem flexibilidade. Então, sim, eu acho que vale primeiro separar o que é o trabalho remoto do home office, que as empresas viram que não necessariamente precisa estar todo mundo no escritório o tempo inteiro. Sim. Mas trabalhar em casa o tempo inteiro também, aparentemente, não é o que a maioria das pessoas querem, né? A gente fez diversas coisas sobre esse assunto em várias localidades no mundo, e o que aparece é que os funcionários querem sim poder trabalhar de algum lugar que eventualmente não seja o escritório, mas não serem obrigados a ficar em casa o tempo inteiro, até porque o home office também tem uma série de desafios, né? Pode se pensar em pais com crianças, a questão de infraestrutura e a capacidade, principalmente, das empresas cooperarem e inovarem. Uma coisa é você trabalhar à distância com gente que você já conhece, está acostumado, sabe como se comunicar. Outra coisa, por exemplo, são as pessoas que estão começando na empresa, o estagiário, o trainee, a pessoa que é o primeiro emprego.
Então, essa questão da aprendizagem é uma questão central que a gente vê as empresas preocupadas em endereçar. E no nosso caso, como a gente tem esses escritórios espalhados, a gente consegue dar uma infraestrutura que, se a pessoa quiser trabalhar eventualmente perto de casa, pode ser que tenha um WeWork perto da casa dela. Tá. E a gente pode falar. Nando, e quais são os diferenciais assim dessa infraestrutura que você disponibiliza aí para as corporações ou para as pessoas no geral que queiram um espaço como o de vocês? Exatamente, né? As empresas têm nos procurado para dar essa opção para os seus profissionais de ter uma infraestrutura que seja compatível com a necessidade de trabalho, porque é o que eu falei, muitas vezes a questão de casa, você às vezes não tem privacidade, não tem uma boa conexão, e não tem aquele espaço para poder ter algumas discussões de trabalho. Então, os nossos edifícios, todos eles, né, respeitando, claro, todas as regras de distanciamento e protocolos de segurança, eles oferecem espaços que entregam essa comodidade, que entregam essa infraestrutura de primeira linha, onde as pessoas podem, não precisa ficar o dia inteiro lá, mas tem uma sala de reunião, tem estações de trabalho, e aí as pessoas podem sim utilizar essa infraestrutura da maneira que elas acharem melhor, já entendendo que nesse momento, enquanto não tiver uma vacina, uma solução mais permanente, vai ser diferente do que o que era antes, né? No momento anterior, muito dos nossos escritórios as pessoas aproveitavam para se encontrar, se conectar. Isso está voltando aos poucos, né? As pessoas estão voltando aos escritórios com o distanciamento, com segurança, e a gente tem visto no mundo inteiro que onde as comunidades respeitam as regras, não tem grandes problemas de ressurgimento, né? A questão, e é o grande desafio, é olhar para o coletivo e todo mundo respeitar as regras, como, por exemplo, higienização, distanciamento e uso de máscara. Muito bem. Me fala um pouquinho do espaço de trabalho compartilhado. Ainda é uma realidade só focada para os empreendedores, para pequenas empresas ou não? Cada vez mais as grandes empresas, né? Quando eu falei aqui de empresas de mais de 1.000 funcionários, a gente internamente aqui classifica esse segmento aí como grandes empresas. Eles já representam mais de 50% da receita da WeWork no mundo e no Brasil eles sempre representaram um percentual importante, porque essas empresas elas buscam esses ambientes que são mais dinâmicos exatamente para oferecer uma experiência para os seus funcionários que seja à altura de grandes empresas, por exemplo, de tecnologia, que sempre trabalharam com uma forma mais flexível e mais aberta aqui do ponto de vista de organização do espaço de trabalho, né? Então, hoje a gente tem diversas grandes empresas trabalhando nos nossos espaços, sejam equipes dessas empresas que vão participar de algum projeto, como a gente tem alguns casos também de empresas que mudaram a sede inteira para esse espaço, exatamente buscando uma flexibilidade, né? Às vezes o pessoal tem em mente que o contrato de aluguel deve demorar lá 10, 15 anos, a gente consegue trabalhar a partir de um mês. Então, diante das incertezas que tem no mercado como hoje, essa flexibilidade para poder aumentar, diminuir, mudar de lugar, ela é muito valorizada por empresas grandes também, né? Então, e eu vejo que com essa pandemia, cada vez mais a empresa que quiser atrair os melhores funcionários vai precisar disponibilizar algo a mais, né? A sede da empresa talvez não seja mais o lugar que a pessoa vá todo dia, mas tem que ser um lugar de encontro que propicie criatividade. Tem vários professores também nos Estados Unidos, no Brasil, já mostrando que as empresas inovadoras, elas de alguma maneira precisam que as pessoas se conectem e o online às vezes não é suficiente para isso. Então, a gente vê aí uma demanda grande desse tipo de empresa, mas continua também vendo uma demanda grande das empresas menores, porque às vezes o empreendedor que tem lá 5, 6 funcionários, ele não tem como, por exemplo, pagar a internet e dar um móvel para todos os seus funcionários, igual algumas grandes empresas podem fazer. E aí é mais fácil, mais produtivo para ele trazer eles para um espaço igual ao nosso, né? E o que a gente tem feito é flexibilizar ainda mais o nosso produto, deixando que as pessoas usem os mais de 30 endereços que a gente tem aqui no Brasil. Tá, me fala assim, nesse último mês de julho para cá, já aumentou a ocupação? Como é que tá? As pessoas estão retornando aos poucos? O que você está sentindo? A gente acompanhou um pouco essa pandemia aí desde dezembro, a gente tem escritório lá em Wuhan, e o que a gente pode dizer? Quanto mais a cidade vai saindo dos momentos piores da pandemia, mais as pessoas vão voltando aos escritórios. Aqui no Brasil, a gente vê sim que as empresas estão se planejando e o mês de julho teve uma demanda
já consideravelmente superior ao que foi em junho, e agosto já está maior que junho. Além disso, quando a gente mede o número de pessoas que estão indo para os espaços, esses números também têm aumentado a cada semana. Então, isso ilustra um pouco o que a gente vinha conversando, que as pessoas também não querem ficar obrigatoriamente e eternamente só no home office. Elas querem ter o home office como opção. E a gente já tem visto isso aqui no Brasil, e quando a gente olha para o resto do mundo, isso também tá muito claro, né? Que o que a gente chama aqui de novo normal é muito mais uma transição para poder voltar a algo novo que, na verdade, vai ter um pouco do que era antes e um pouco do que a gente aprendeu nessa pandemia também. E o que você aprendeu nessa pandemia, né, enquanto executivo, né, cuidando de toda essa empresa, todo esse produto que vocês têm? Qual foi o aprendizado em termos de governança que a pandemia trouxe para vocês? Olha, Lé, a pandemia tem muitos aprendizados, né? Eu diria que o primeiro, assim, que eu até toquei um pouco dele, é que não existe sucesso sozinho, né? E o vírus, ele nos deixa muito humilde com relação a isso. Ninguém sozinho consegue vencer o vírus. Então, numa sociedade igual a nossa, com questões de desigualdade e de acesso, mais que nunca a gente tem que se comportar como uma comunidade para poder sair dessa, né? Então, o que a gente fala aqui para os nossos funcionários e para os nossos clientes é que mais que nunca a gente tem que se comportar de maneira responsável para o mais rápido possível poder voltar a fazer coisas tão humanas quanto abraçar as pessoas. Então, eu não gosto muito do termo novo normal, porque imagina a gente não poder mais se abraçar, se encontrar e celebrar as coisas juntos, né? Então, eu diria que talvez o maior aprendizado seja uma lição de humildade, que um vírus invisível pode causar um transtorno desse tamanho e que as soluções que a gente tem disponível para ele, elas são todas coletivas, né? Então, não tem jeito de a gente sair dessa sozinho. E para o nosso caso aqui é muito isso, né? Uma vez que o espaço esteja bem sinalizado e todo mundo respeitando as regras, a gente tem tido um histórico que eles têm funcionado bem no mundo inteiro. Mas se as pessoas não respeitam, não aderem a essas regras, fica mais difícil. Então, sim. Nessa linha. Muito bem, aqui indo já para o final da nossa entrevista, a nossa audiência é formada basicamente por profissionais que atuam na área de facilities, né? E nesse momento eles estão pensando, estão junto com as companhias pensando, né? Vamos ampliar, vamos reduzir, o que nós vamos fazer? Se você tivesse que pontuar 3 dicas aí para esse profissional, para ele pensar sobre esse assunto, né? Quando você fala, vamos trabalhar em home office, vamos trabalhar no cowork, a gente quer um espaço flexível, que 3 pontos você pontuaria que você vê que é importante que seja levado em consideração na hora dessa decisão do que fazer com o meu espaço de trabalho, se a pandemia continuar até o final do ano, ou se vamos ter um novo normal, o que você poderia pontuar para a gente? Bom, eu acho que é um excelente momento de conversar junto com a área de pessoas para olhar para os seus funcionários e entender o seu público. A gente olhou um pouco para o nosso e liberou os funcionários trabalharem em diferentes unidades. Mas ao escutá-los também, ficou claro que não era todo mundo que queria ficar em casa o tempo inteiro. Então, eu acho que a primeira coisa, conversa com esses funcionários para entender se as pessoas querem ficar em casa mesmo ou se não tem outras opções. Eu diria que um segundo ponto é avaliar com carinho qual que é o tamanho e o propósito da sede principal da empresa. Porque, eventualmente, a sede principal da empresa estava configurada para ter ali centenas de pessoas trabalhando o tempo inteiro. E essa visão de um escritório que seja um ponto de encontro, talvez o escritório vai ter que ter outras funcionalidades que ele não tinha no passado, né? E isso que a gente tem visto, a gente aqui sempre promoveu esse tipo de funcionalidade, cozinhas onde as pessoas podiam interagir, etc., salas de reunião para criatividade, enfim, uma série de atributos e que a gente agora vê várias empresas procurando. Então, a gente pensaria um pouco no para que serve esse escritório e qual o formato que vai atender melhor a necessidade de negócio dessas empresas. E, por último, né, que talvez devia ter até vindo primeiro, como profissional que está trabalhando com essa área de facilities e infraestrutura, talvez essa pessoa nunca foi tão importante. Sim. Então, buscar aí as melhores práticas e os exemplos ao redor do mundo, porque a gente aqui está com bastante confiança que, seguindo protocolos rígidos, a gente consegue, sim, fazer um retorno, obviamente, dentro das limitações que esses protocolos nos impõem, né? Por último, se puder aqui, para eles procurar que a gente troque ideia com o maior prazer, né? Claro que se a nossa solução puder ajudá-los, melhor ainda.
Mas se não, a gente fica 24/7 estudando esse assunto aqui, recebendo notícias do mundo inteiro. E acho que depois de alguns meses, a gente fica muito feliz em dividir o que que a gente aprendeu, o que que deu mais certo, menos certo, com todo mundo que é dessa área. Muito bem. Lucas, o InfraFM Talks agradece muito o seu tempo, a sua participação aqui com a gente e com a nossa audiência. Muito obrigada. Obrigado vocês, um grande abraço. Tá bom.